dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula de hoje. A gente vai continuar as histórias que a gente vem vendo aqui no livro de Juízes. Semana passada a gente viu a história de Sansão, do juiz forte. E hoje a gente vai ver a história de uma mulher muito importante, que a gente vê a história dela na Bíblia, chamada Ruth. Mas para conhecer a história de Ruth e toda a importância que ela vai ter depois, primeiro a gente tem que começar com a história de uma outra mulher chamada Noemi. Noemi, ela era uma mulher do povo de Israel que morava aqui na cidade de Belém, que está aqui, Belém, na cidade de Belém. Ela tinha um marido e tinha 2 filhos, e eles viviam bem lá na cidade de Belém. Mas aí acontece que um dia aconteceu uma seca muito forte lá na cidade de Belém, e aí o marido de Noemi e a sua família decidiram viajar e mudar de cidade. E aí eles viajaram até aqui, ó, até a região de Moabe. E lá eles passaram a viver. E aí os filhos de Noemi, os dois se casaram e tudo estava indo bem. Até que, infelizmente, acontece uma catástrofe e o marido de Noemi morre. E aí ela ficou muito triste e, para piorar ainda mais a situação dela, um tempo depois, os 2 filhos dela também morrem. E aí ela ficou sozinha com as 2 noras, ou seja, com as 2 esposas, as 2 viúvas dos seus 2 filhos. Uma delas se chamava Ruth, que é a que a gente vai ver hoje, a história dela, e a outra se chamava... Desculpa aí que eu acabei de esquecer o nome dela. A outra se chamava Orfa. E aí Noemi, Orfa e Ruth estavam agora sozinhas, elas não tinham mais o que fazer, não tinham mais a quem recorrer, porque todos os homens da família tinham morrido, o marido, os filhos. E aí então foi que Noemi decidiu voltar para casa dela, voltar para a terra dela lá em Belém. Mas como ela pensou assim que poderia ser difícil para as noras dela irem para uma terra distante, que não conheciam ninguém, ela chegou lá para as noras dela, para Ruth e Orfa, e disse: olha, eu estou voltando lá para minha casa, mas se vocês quiserem ficar aqui na terra de Moabe, tudo bem, eu vou entender. E aí uma delas, Orfa, disse: tudo bem, Noemi, você vai lá em paz, eu vou ficar aqui mesmo com a minha família. Já Ruth disse: não, eu vou acompanhar você até a sua terra e vou ficar junto com você. E assim elas foram juntas, voltaram até a terra de Belém. Quando chegaram lá na terra de Belém, a situação delas estava bem complicada, porque elas não era difícil para de Belém. Quando chegaram lá na terra de Belém, a situação delas estava bem complicada, porque elas não era difícil para elas conseguirem trabalho, elas não tinham nenhum homem para sustentar elas. E aí o pessoal que já conhecia Noemi, olhava para ela e ficava: caramba, aquela Noemi, ela saiu daqui junto com o marido, agora ela tá voltando sozinha. Ela saiu junto com o marido, com os filhos, agora ela tá voltando sozinha, só com a nora dela. E Noemi viu aquilo e falou: pois é, o nome de Noemi queria dizer alguma coisa como alegria, felicidade. E ela disse: agora que eu tô numa situação bem diferente, eu não me chamo mais Noemi, mas me chamo Mara, que quer dizer algo como amargurada. Não que ela tivesse ali revoltada com Deus, com tudo que tinha acontecido, mas porque ela queria mostrar tudo aquilo que ela estava sentindo, a saudades que ela sentia do marido e dos filhos. E naquele tempo era comum as pessoas fazerem isso, mudar de nome para mostrar, expressar aquilo que elas estavam sentindo. Mas Deus estava com Noemi, e aí ele estava lá também com Ruth, e Ruth teve uma ideia. E disse para Noemi: Noemi, vamos fazer o seguinte, eu vou lá para uma plantação, e aí eu vou passar o dia todo, eu vou pedir para entrar lá na plantação, claro, e vou passar o dia todo colhendo as espigas, porque isso acontecia muito. Tinha lá as plantações, o pessoal ficava colhendo, né, as espigas de milho, tudo, trigo, e às vezes, né, acontecia de uma espiga, um favo de trigo cair. E aí era comum que os donos das terras deixassem que as pessoas entrassem lá, as pessoas necessitadas, né, as viúvas, os órfãos, para pegar o resto da plantação que caía no chão. E aí foi o que Ruth decidiu fazer. Ela ia lá, passava o dia todo na plantação, pegava o que caía no chão e depois levava para casa para dar de comer a ela e a sua sogra, Noemi. E assim foi. Ela passou o dia todo lá fazendo aquilo ali. E aí acontece que o patrão, lá o dono daquela terra, que era um cara chamado Boaz, que por coincidência ou não, era parente do marido de Noemi, que tinha morrido. E aí ele olhou lá para Ruth e falou: nossa,
quem é essa moça jovem, essa moça nova daí? E aí falaram para ele que ela era nora de Noemi, que eles tinham voltado lá de Moabe. E aí ele olhou para aquilo ali e ficou, eu vou dar uma palavrinha lá com ela. E o que ele falou para ela, a gente vai ver na próxima aula. Mas o que é importante da gente lembrar, da gente ver nessa aula de hoje, é como Ruth, ela esteve sempre ali ao lado de Noemi. Diferente de Orfa, que depois que o seu marido morreu, poderia ter ficado lá na sua terra de Moabe. Ruth, ela não quis deixar Noemi sozinha. Ela ficou o tempo todo com ela, voltou para casa com ela. O tempo todo com ela, voltou para casa com ela. E aí Deus abençoou. A gente vai ver mais na frente da história o quanto Deus abençoou Ruth, o quanto ele abençoou Noemi através de Ruth. Então, Deus, ele foi fiel, foi fiel até agora e vai continuar sendo fiel até o final da história delas duas. E ele é da mesma forma fiel conosco. Então, a gente tem que aprender a confiar com ele e ser bondoso com os outros, assim como Ruth foi bondosa com a sua sogra Noemi. Então fica o texto para a gente lembrar, Salmo 31, versículo 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Salmo 31, 14. Fiquem lembrando desses versículos que a gente vem vendo, né? Esse versículo especial, decore ele. E aí, como eu pedi na semana passada, eu vou pedir para que vocês continuem fazendo as atividades da revista de vocês. Semana passada foi a atividade de Sansão, essa semana a atividade de Ruth. E aí, quando a gente voltar lá para a igreja, se Deus quiser, eu espero que não demore muito tempo, mas aí a gente vai ver juntos aqui todas as atividades, tá bom? É isso aí que a gente tem para ver hoje. Vamos orar para a gente finalizar a aula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa aula. Obrigado pela história de Ruth, de Noemi. Obrigado porque o Senhor foi fiel o tempo todo com elas e é também fiel o tempo todo com a gente, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe a todos nós, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Até a próxima.